boa tarde. Estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Você já sabe, Mundial e você é um programa que agora está diário na Vibe Mundial. Todos os dias eu tenho um entrevistado, uma entrevistada com você, ouvinte da Vibe Mundial, você que já é da nossa família. Está chegando agora? Seja muito bem-vindo. Hoje a entrevista é importante, o tema é tão importante quanto interessante. E para falar de bullying, de cyberbullying, eu estou trazendo aqui no nosso programa no Mundial e você, Cris Poli, que está lançando um livro. Vou apresentar ela para vocês. Muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, eu que agradeço a tua presença, participar aqui com o nosso ouvinte, trazer muita informação importante. A Cris Poli, ela dedica toda a carreira dela à educação infantil. Atuou como professora de algumas das mais respeitadas escolas de Buenos Aires, na Argentina, até se mudar aqui para São Paulo e aplicar os seus conhecimentos nos colégios da capital paulista. Aqui no Brasil, ela fez licenciatura em letras, inglês e português pela USP. Em 2006, foi convidada pelo SBT para ser a apresentadora do programa Super Nani. É autora de 9 livros voltados à educação, sendo o mais recente a obra Bullying, Como Prevenir, Combater e Tratar. E é desta obra que nós vamos falar agora. Falei certo? Aqui são 9 livros, tem mais, Cris? São 9 livros, sim. São 9 filhos a mais que você tem, né? Isso mesmo, cada um deles é um filho, com certeza. Não é? E por que falar agora de bullying? A gente sabe que o tema ele é muito atual e precisamos realmente falar. Como que você optou para colocar todas essas informações no papel e transformar em livro? Então, o bullying, ou essa provocação assim de uma criança com outra, para outra, ou de um ser humano adulto também para outro, na verdade, sempre existiu. Sempre faz parte assim do relacionamento, da interação das crianças, dos seres humanos, né? Ou às vezes fazer uma brincadeira para o outro, tirar sarro um do outro, colocar um apelido. Na verdade, isso sempre existiu. Acontece que hoje tem nome, antigamente não tinha nome, né? Uhum. E hoje tem um nome assim bem forte, um nome importado também. E hoje eu decidi falar sobre isso porque, como você falou, é uma coisa muito atual e o que hoje está piorando as coisas sobre esse assunto do bullying é o que você mencionou também, que é o ciberbullying, né? O cyberbullying. Então, por que isso me levou a querer falar sobre isso? Porque esse cyberbullying está acontecendo muito frequentemente, não somente com crianças, entre crianças, mas com adultos, e adultos com crianças também, ou crianças com adultos. E por que eu acho que isso é muito complicado, fez essa situação muito mais séria? Porque no cyberbullying, a pessoa está oculta atrás de uma tela, atrás de uma câmera. E, então, isso o torna muito mais desagradável, muito mais agressivo, muito mais violento, porque você não vê quem está fazendo isso para você não sabe qual é o motivo que tem, e a pessoa que está praticando o bullying, o cyberbullying, ela, como ninguém está vendo ela se torna mais agressiva, ela se torna mais violenta, tá? Porque ela está escondida, então não tem ninguém que saiba quem que está fazendo, por que está fazendo, nada, né? Então, eu creio que é uma coisa muito atual, é uma coisa que os pais precisam ser alertados, não porque eles não saibam, mas porque, através do livro, eu tento dar uma orientação para os pais sobre o que fazer, como prevenir. Dá para prevenir uma coisa dessas? E se você descobrir que teu filho está sendo vítima de bullying ou de cyberbullying, o que fazer? Tá? Que medida tomar? Será que eu vou ignorar? Será que eu vou fazer de conta que não aconteceu nada? Ou eu vou tratar, eu vou encarar, eu vou tentar dar uma
ajuda, uma mão para meu filho. Mas isso não somente por aquele que está recebendo bullying, mas aquele que está praticando bullying também. Também. Precisa de ajuda. E Como eu você acho que isso... orienta a pais, professores também a prestarem atenção? Quais são os sinais que a criança ou o adolescente dão para que eles possam perceber que tem alguma coisa acontecendo e que pode ter suas consequências, tanto para quem recebe quanto para quem pratica o cyberbullying? Então, isso me leva a uma coisa que eu tenho falado e continuo falando muito para os pais, não somente por conta do bullying, mas isso sempre, né? É, os pais precisam é, estabelecer uma interação, um diálogo, uma comunicação com seus filhos. Isso sempre foi assim, isso é uma coisa necessária desde sempre, né? Porque é a responsabilidade dos pais educar os filhos. E para você educar teu filho, você precisa conhecer, você precisa saber aquilo que você quer transmitir a teus filhos, quais são os princípios, quais são os valores, e isso implica um relacionamento, não simplesmente um relacionamento superficial. E cuidado que a gente está falando de famílias, mas, apesar de serem famílias, os pais têm estado ultimamente, não é só agora, né? Nem com a pandemia, nada disso, antes também muito ocupados, trabalhando, indo atrás de coisas que precisam para eles e para as crianças. E isso os tem mantido assim meio afastado das crianças, meio longe das crianças. Então, os pais têm ficado o dia todo trabalhando, as crianças têm ficado, né, o dia inteiro na escola ou em mãos de outras pessoas. Isso faz com que as famílias não interajam, não se comuniquem, não tenham diálogo. Então, isso não é somente por causa do bullying, isso é sempre assim. E eu, hoje, você me falou, você me perguntou como que os pais podem perceber, como que os professores podem perceber isso. Se você conhece a criança, que é teu filho, ou que é teu aluno, você vai perceber alguma mudança no comportamento dessa criança. Mudança, que mudança eu posso te simplificar? Por exemplo, teu filho se alimenta bem. De repente, ou ele começa a não querer comer, ou ele começa a comer muito, ou ele começa a comer muito doce, ou é uma criança que se comunicava, brincava, e de repente ele começa a ficar sozinho, isolado, trancado no quarto. Talvez isso para adolescentes. Criança que começa a ficar calada, criança que começa a ficar agressiva, tá? Começa a falar palavrão. Então, qualquer mudança no comportamento que você, como pai, ou você, como professor, percebe que está acontecendo nessa criança, eu acho que é para ficar alerta, para ir atrás e investigar, para ver o que está acontecendo, tá? Então, para isso, eu quero ressaltar isso aí. Para isso, precisa haver esse diálogo, essa interação, esse conhecimento dos filhos por parte dos pais e por parte dos professores também, tá? Então, você descobre alguma coisa, você vai tentar falar com teu filho, tentar se comunicar com teu filho. Se você nunca estabeleceu esse relacionamento de diálogo, de interação, de comunicação, de intimidade com teu filho, é muito difícil que numa situação dessas, e você pergunta para teu filho, olha, o que está acontecendo com você? Ele vai falar com você, difícil, difícil. Vai falar que Agora, se nada. você não fala nada, não, nada, mãe, não, nada, pai, tá? Agora, se você tem essa interação, esse diálogo, essa comunicação com teu filho, e você está acostumado a dialogar com ele, saber o que acontece na escola, normalmente, saber o que falou a professora, saber o que brincou, enfim, essas coisas do dia a dia. Então, muito provavelmente, quando você pergunta para seu filho o que está acontecendo, que tem alguma coisa diferente, talvez ele fale com você. Talvez pode ser que não fale da primeira vez, mas se você insiste, como você tem um relacionamento com ele, ele vai falar. Mas se você não tem estabelecido esse diálogo de antes, desde que ele nasceu, é difícil que ele fale. Porém, se você descobriu alguma coisa, teu filho não fala, vamos ir atrás, vamos pesquisar.
primeira coisa que tem que fazer, vai para a escola. Fala com a professora, vê se ela detectou alguma coisa, percebeu alguma outra coisa. Vai atrás para ver o que está acontecendo, o que fizeram com meu filho, o que aconteceu. O relacionamento é o fator mais importante nesse sentido. Fundamental, fundamental. E a gente tem que pensar uma coisa. Hoje em dia, a internet, redes sociais, toda essa tecnologia que a gente tem disponível aí, a tendência de tudo isso é isolar as pessoas. É verdade. As pessoas ficam no celular, ficam no YouTube, nas redes sociais, entendeu? Então, a tendência é isolar as pessoas. Então, você como pai, como mãe, você tem que fazer o possível exatamente para o contrário, para se aproximar do teu filho, tá? Tá, perfeito. E como que atitude que os pais devem tomar no sentido de controlar mesmo o acesso desta criança na internet, a forma como ele se comunica com os amigos? Então, isso aí é outra coisa que eu tenho trabalhado com os pais, eu tenho falado e insisto. Os pais são responsáveis, volto a falar, pela educação dos filhos. Então, eu não aceito de um pai que ele me fala, eu não consigo fazer uma rotina para meu filho. Entendeu? É inadmissível isso aí. Porque você, como pai, você é responsável por fazer isso. Então, o que fazer? Estabeleça uma rotina, estabeleça horários para teu filho ficar na frente do computador, das redes sociais. Conheça quais são os sites que ele está acessando, quem são as pessoas com as que ele está falando. Eu sei que muitos pais têm um receio de eu estou invadindo a privacidade do meu filho, deixa ele. Gente, a coisa está muito perigosa hoje. É, né? Então, eu acho que os pais devem supervisionar. Quando eu falo supervisionar, eu não estou falando de controlar, de você não deixar teu filho fazer nada. Você deixa, porém, você supervisiona. Você corta aquilo que você entende que não é bom para ele. E isso eu estou falando assim, de todas as idades, desde os pequenininhos, inclusive os adolescentes. Eu sei que com os adolescentes é muito difícil, mas a gente, como pais, nós temos uma responsabilidade diante deles, entendeu? Então, se eles entram em sites que eles não é uma coisa de não querer que teu filho acesse as coisas, é uma coisa de não ser a idade apropriada, o assunto apropriado, a pessoa apropriada. E o pior é que hoje esses acessos nas redes sociais com outras pessoas que não conhecem, os perfis das redes sociais muitas vezes são falsos. Sim. Então, muitas vezes as pessoas se fazem passar por adolescentes também, não são adolescentes, entendeu? São adultos que têm outras intenções nessa comunicação. Então, eu creio que os pais precisam fazer isso sem medo. Colocar um horário, colocar uma rotina, supervisionar, tá? Colocar limites. Sim. Com que idade? Com que idade a gente deve começar a prestar bastante atenção? Porque a criança ela começa a utilizar internet muito cedo, né? Muito cedo. Então, você falou tudo. Se a criança começa a utilizar a internet muito cedo, você tem que começar a supervisionar muito cedo. E a mente tem que estar aberta para isso, porque pode pegar qualquer coisa e tem atitudes a serem tomadas. Exatamente. Outra coisa também, você tem que ver muito, muito bem aquilo que as crianças estão assistindo, né? Quais são os sites, quais são os filmes, quais são os vídeos, tá? Porque, por exemplo, se você pega televisão, né? Que hoje mais internet tudo isso, mas se você pega a televisão, vamos supor, você tem uma criança pequena e você coloca um desenho animado ou um filme assim para criança. Você tem que ter muito cuidado, porque nos intervalos dessas séries, desses filmes, ou desses programas para crianças, você tem comerciais, anúncios, coisas que não são para crianças. Verdade. Infelizmente, é assim também, entendeu? Infelizmente. Porque deveria ser, coloco uma meia hora de um programa para meu filho, eu deveria ter uns comerciais que sejam de acordo
a esse programa que eu estou assistindo, porém não é assim. Exatamente, né? Quando a gente era criança, Quando a gente... tinha intervalo, no intervalo tinha o quê? Brinquedo, não Claro, é? Era propaganda exatamente. de brinquedo. Exatamente, só que hoje não é assim, Hoje entendeu? não é assim, hoje tem comercial de tudo nesse De tudo, intervalo. E a criança, exatamente. ela tem uma curiosidade nata, né, Cris? Porque ele está descobrindo tudo, para ele é tudo novidade, entendeu? Ele não tem Sim. maldade quando ele assiste isso, porque para ele é novidade, é colorido, tem movimento, sabe? Então ele faz o quê? Ele Uhum, presta atenção. sim. Só que os pais precisam entender que as mentes das crianças, principalmente as pequenas, são esponjinhas. Então, aquilo que eles veem, eles captam, eles guardam. É muito É por isso. rápido. Os meninos praticam mais bullying do que as meninas, ou isso é uma lenda? Não, é lenda. Eu Não, acho que as ela... meninas praticam mais escondido, por baixo do pano. O menino é Ah, mais assim, bum, sabe? Vai e faz. E a ah, menina é mais assim, mais sutil, mais emocional, mais psicológico, sabe? A coisa de deixar isolada outra criança, tá. criticar com as amiguinhas. Isso é bullying também, Né? Elas acabam brigando tanto nessa idade também, não? Não realmente. ficam de mal. Fica tranquila. Me diz uma coisa, quais são as consequências emocionais quando esse bullying é realmente muito agressivo e atinge muito essa criança e esse adolescente? Pode ser o bullying, como pode ser o cyberbullying. Então, as consequências são marcas que ficam ou na mente, ou na emoção, depende daquilo que seja praticado. Se é uma coisa assim de isolamento, por exemplo, que eles não fazem amizade com eles, isso mexe muito com a autoestima deles, né? Às vezes são considerados, perdão, Imagina. conceitos assim, de que você é fraco, você é manteiguinha, você chora por qualquer coisa. Tudo isso mexe muito com o emocional da criança e com o desenvolvimento da personalidade que ele vai tendo. Então, é muito sério, tá? Não é uma coisa de dizer assim, ah, imagina, eu também tinha quando era criança e não aconteceu nada comigo. Eu duvido muito isso. Eu acho que É. acontece que a gente camufla, ela esconde, sabe, as coisas. E Mas vira isso trauma. deixa marcas no emocional, na autoestima, no relacionamento, porque a criança acaba desenvolvendo outras atitudes para se opor a esse bullying que ela está recebendo, entendeu? Entendi. Quando é o cyberbullying, é muito pior, porque quando é criança com criança, vamos dizer, em escola ou uma brincadeira, assim, no parque, qualquer coisa assim, a criança vê que é outra criança, então o adulto pode intervir e separar as crianças na Sim, briga ou na agressão verbal. Mas quando é cyberbullying, você não sabe quem está do outro lado. sim. Normalmente a Eu gente mais acho que velha. exatamente. Normalmente é gente mais velha, entendeu? Normalmente. E tem uma sutileza, sabe? Uma agressão muito particular. E eles se escondem. Então, o próprio pai, quando ele descobre que uma criança, vamos supor, seu filho, está sendo vítima de cyberbullying, contra quem ele vai se levantar? Como que vai defender seu filho? A única atitude que ele pode ter e deve ter é acolher o filho, ver o que está acontecendo com ele. Eu conheço pessoas com as quais, cujos filhos têm acontecido isso, têm levado no profissional, no psicólogo, têm feito aulas de expressão corporal, de teatro, para que a criança possa expressar aquilo que está dentro dela, como que ela se sentiu, para poder trabalhar com isso e que isso não deixe marcas profundas e para sempre dentro dela. Sim. Então, quando o problema de cyberbullying, o pai não pode fazer nada com o outro, entendeu? Mas tem que acolher o filho e tentar dar todo o apoio para essa criança, tá? Com certeza. Eu ia te perguntar, inclusive, qual que é a linha profissional, a linha terapêutica mais apropriada. Você citou os psicólogos, mas você também citou artes, né?
expressão Exatamente, corporal, de repente até desenhar é uma forma da criança poder exatamente. expressar. Fazer a criança se expressar. Porque muitas vezes, mesmo o pai tendo um relacionamento de diálogo e de aproximação com os filhos, muitas vezes a criança não sabe expressar o que ela está sentindo. Então, Sim. através de um desenho, através de trabalhos, de umas brincadeiras, através de um teatro, através de uma dramatização, a criança pode expressar, consegue. Não é que não queira, ela não consegue, porque não sabe identificar muito bem o que está acontecendo com ela. Mas tem que ajudar. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Não somente a criança que está recebendo cyberbullying ou o bullying, mas a criança que está praticando Também. precisa de ajuda também. Então, papai e mamãe, se você descobre que seu filho está praticando, de qualquer idade, está praticando bullying, cyberbullying ou outro, ajude seu filho, porque alguma coisa está por trás disso e ele está expressando dessa maneira porque não sabe expressar de outro jeito. A agressividade acaba sendo uma forma Exatamente, dele exato. mostrar para o mundo que tem Está alguma com coisa algum problema. acontecendo. Exatamente. Pode ser que ele esteja exposto a muito filme violento, pode ser que na casa dele esteja vivendo um momento de violência entre os pais, de separação. Muitas vezes, quando os pais se separam, as crianças se tornam agressivas ou se tornam introvertidas, acaba Uhum. descontando no outro. Então, tem várias coisas que podem estar acontecendo, inclusive com a criança que está praticando bullying ou cyberbullying. E Tá? isso é muito sério, né? O que a gente está Muito. falando. Isso é tanto quanto, tanto quanto. tanto quanto. O incentivo à prática de atividade física também é bem interessante, né? Muito Só que bom, ele também muito. pode ser. Só que ele, se os pais também usarem aquilo e não ficarem atentos, a criança ela também pode ser agressiva ali naquele momento. Claro. Por isso que eu acho que mais importante é você ver o que está acontecendo com ele, se você tem uma disponibilidade para acessar um profissional. Não é, gente, não é qualquer profissional, sabe? Não é assim, eu vou pegar um psicólogo, eu vou levar meu filho para o psicólogo. Não. Tenho que ser uma pessoa que atenda crianças ou adolescentes, que possa responder com uma terapia ou um acompanhamento adequado à idade da criança. Então, não é qualquer É, psicólogo, sabe? é verdade. Porque a gente pode fazer muito mal também se a pessoa não está. Não estou falando mal do psicólogo, estou falando que a especialidade, a especialização dele não está adequada ao que você precisa para seu filho, entendeu? É muito importante a Mas escolha precisa disso. tomar uma. Sim. Exatamente, Do, exatamente. do mesmo jeito que se escolhe um bom pediatra, tem que escolher um psicólogo Exatamente. que vá atender a linha de trabalho que você está E hoje procurando. tem, e hoje os psicólogos se especializam, tem os psicólogos Sim, sim. pediátricos para adolescentes, tem especialização mesmo, tá? Também. É Cris, procurar. está quase terminando aqui o nosso programa. Eu quero que você me diga aonde eu encontro o teu livro Bullying. É Bullying pela editora Mundo Cristão, né? Isso mesmo. Ou diretamente na Mundo Cristão ou na Amazon. Ele está Na à venda Amazon. na Amazon, Está bem tá? prático. Qual que é o Prático. teu site? Você tem o Instituto Crispoli, lá também você tem uma série de artigos, né? E Isso, vídeos onde a gente muito, pode se informar. Fala um pouquinho exatamente. para a gente. Então, tem o Instituto Crispoli, com uma série de matérias, artigos. Tem o Instagram, Cris_Poli_oficial. Aí, semanalmente, eu estou colocando orientações para os pais sobre diferentes assuntos de educação. Eu tenho também dois canais do YouTube. Tem Uhum. um que se chama Crispoli Responde, onde eu tenho respondido a pergunta dos pais diretamente, sabe? Perguntas que os pais fazem, que são comuns, aí eu respondo lá no YouTube. E tem um outro canal agora, que se chama Bate-Papo com Cris Poli, que as Uhum. pessoas têm começado a perguntar da minha vida, casamento, meus filhos, as coisas, e aí eu estou falando lá sobre isso mesmo, tá? Vamos abrir o coração, né? E Isso passar mesmo. conhecimento para todo mundo. Canal não falta.
Isso não. E se quiser, isso, eu estou fazendo bastante consultas Hum, agora, desde que começou a pandemia, online, mas eu tá. sempre fiz presencial e agora que está um pouco melhor a situação, faço ou presencial ou online. Para isso tem que mandar e-mail para consultas, no plural, Hum, @crispoli.com.br. E aí, consultas. Consultas consultas, arroba crispoli.com.br. E isso, o aí fala qual, site é crispoli.com.br. isso mesmo. Perfeito. E se quiser para palestras, que agora estão começando de novo as Hum, palestras, né? Pode enviar para contato@crispoli.com.br. perfeito. Tá bom? Uma mensagem final para a gente, Cris. Ai, a mensagem tem a ver com aquilo que eu falei, que é minha grande preocupação. Eu tenho, assim, a preocupação, assim, no bom sentido, sabe? Assim, de querer Sim, ajudar, de querer orientar. Para os pais, né? Para eles estabelecer um relacionamento íntimo, um relacionamento de diálogo, de confiança, desde que a criança nasce. Muitos pais acham, muitos adultos acham que porque a criança é bebê, ai, ela não entende, ela qualquer coisa tá bom, mas não é assim. Então, estabeleçam esse relacionamento com os filhos, diálogo, abertura, confiança, coloquem limites, coloquem regras, contem histórias, sabe? Brinquem com seus filhos. é Isso é isso. muito importante. Esse É. relacionamento é muito importante, E porque a a família partir. precisa ser assim conservada, sabe, assim alimentada, amada, sabe? Isso, e Isso com isso, é muito a- importante. é importante porque com isso também a gente cria o adulto do futuro com Claro, mais propriedade, né? Com mais você está responsabilidade, você tá preparando, você está o conduzindo, você está futuro. educando seu filho Exatamente. para que ele seja um adulto que possa interagir e viver em sociedade, né? É isso. Obrigada, Cris. Imagina, obrigada a Sucesso para você. você, viu? Sucesso com esse livro e com os outros também. Está aqui o convite para que você venha até o estúdio ou a gente possa fazer um outro programa também para trazer mais informação para pais, para professores, para os adolescentes, para as crianças, que a gente possa criar realmente um futuro melhor na educação. É Obrigada, isso viu? mesmo. Sucesso Obrigada para pelo você. convite e estou à disposição, tá bom? Um Obrigada, prazer. querida. Tchau, Igualmente, tchau. Boa sucesso. tarde. Boa Boa tarde. tarde. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho eu tenho o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 16h30, tem mais uma super entrevista aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, até daqui a pouquinho.